Bom, agora que estamos gravando oficialmente, boa noite a todos. Pergunto, tiveram dificuldades no exercício? Se pegasse material para colar, estava facinho, né? Mas eu confesso que tinha um exercício que estava com um probleminha, que tinham duas respostas certas, tá? E o sistema ele estava entendendo uma só, depois eu acabei ajustando lá. Querem corrigir esses exercícios? Como é que vocês querem fazer? Obrigado pela participação. Sim. Se quiser comentar só, professor, teve uma questão só que eu achei meio confusa, que nossa, eu me bati bastante. Então vamos abrir ela aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Essa atividade eu vou pontuar para todo mundo, tá? Só para esclarecer para vocês o porquê. Eu não cheguei a passar todo o conteúdo que eu coloquei nas questões, não deu tempo. Então, considerem, mesmo que vocês marcaram, cometeram algum erro, que vocês vão estar pontuando. Não vai ter problema nenhum, tá? Não necessariamente estava nessa ordem para vocês, mas eram essas três questões. Então vamos lá. Primeira, de acordo com a NBCTG, estrutura conceitual, as características qualitativas, aqui que morava um problema, porque é o conteúdo que a gente vai falar hoje, se dividem em. Peraí só um pouquinho. Em características qualitativas fundamentais, a gente viu já, né? E características de melhoria, a gente vai ver as de melhoria hoje. Não é considerada característica qualitativa de melhoria. Então aqui temos duas respostas. Entidade, porque entidade não é uma característica de melhoria, porque nenhuma característica qualitativa ela é. O que é a entidade? É um princípio da contabilidade, né, professor? É um princípio. E é o mais elementar de todos os princípios, igual o que mais dá problema no dia a dia do contador. Então aqui a gente tem essa característica, como não sendo uma característica, mas sendo um princípio. A gente vai falar um pouquinho deles hoje. Compreensibilidade. Sim, é uma característica de melhoria. Vou explicar daqui a pouco o que é ele, né? Tempestividade é uma característica de melhoria. Conservadorismo é uma característica? Não, professor. Não, a gente cai em outro princípio contábil. Ah, sem problema, Júlio, pode ficar tranquilo. Tá assistindo a aula para mim é o que importa. E comparabilidade é outra característica de melhoria. A gente vai conversar sobre elas hoje.
Então, essas duas respostas estavam corretas. Só que quando eu olhei no AVA, até alguém me mandou um e-mail que eu não Fui eu, consegui, professor. não tive tempo de te responder. Então tá bom. Eu até peço desculpa. Quando for assim, gente, eu peço, mandem no meu e-mail pessoal. O meu e-mail pessoal eu trabalho o dia inteiro com ele aberto. O da faculdade eu acesso muito pouco. Aí no pessoal, muitas vezes eu respondo na hora do almoço. Sim. É que eu, quando fui preencher ali, fui responder, eu já fiquei na dúvida da primeira, e eu falei, qual será que eu. Será que eu vou perder nota aqui? Não. É? Relaxa Tá. quanto à nota, porque esse assunto a gente vai conversar hoje. Tá. Então, eu vou pontuar para todo mundo. Né? Tá bom, então, professor, obrigada. De nada, imagina. E peço desculpa daí por não ter respondido, mas... Imagina, sem problema. Aí, segunda questão. Com relação à NBCTG, estrutura conceitual, marque verdadeiro para assertiva verdadeira e F para falsa. Relevância é uma característica qualitativa fundamental. Verdadeiro ou falso? Esse a gente discutiu já. Relevância. Sim, é fundamental. Verdadeira. Então a gente tem o primeiro item como verdadeiro. Comparabilidade é uma característica fundamental. Essa é falsa, né? Falsa. A gente só tem duas fundamentais. Uma é a relevância e a outra está aqui embaixo. A representação fidedigna é uma característica qualitativa de melhoria. Falsa. Essa é falsa. Falsa. Ela é uma fundamental. A verificabilidade é uma característica de melhoria. Essa é verdadeira. E a tempestividade é uma característica de melhoria. Isso também é verdadeira, né? Então, resposta. Eita. Tá aqui o C e o D, mas essa resposta D, né? Acho que o C ficou sem resposta no AVA. Tava aparecendo sem resposta para vocês? E aqui a terceira questão. As características qualitativas são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Com relação às características qualitativas da informação contábil, é incorreto afirmar. Aqui não está na ordem que a gente costuma ver, porque eu tirei lá do AVA de volta. Então, a tempestividade significa ter informação disponível para o usuário antes que ela perca sua capacidade de ser útil. Será que isso tem cara de verdadeiro? Esse é um tema que a gente vai conversar ainda. A informação contábil deve corresponder à representação fidedigna, alcançada quando a informação represente fielmente um fenômeno que retrate a substância da transação, a qual deve corresponder necessariamente à sua forma jurídica. Tem alguma coisa que eu falei sobre isso no final da aula passada. Quem lembra? Uma frasezinha ou 3 palavras extremamente importantes
para nós contadores nos dias atuais? Essência sobre a forma. Então, a gente faz contabilidade levando esse princípio até no CPC 00, primeira divulgação, na revisão 1, ele constava um parágrafo específico falando essência sobre a forma. Só que daí ele foi retirado, né? Eu comentei na aula passada que ele saiu do texto porque os legisladores consideram isso uma redundância. A gente não trabalha mais com forma jurídica. A nossa contabilidade é feita com a essência econômica das transações. Então a gente preza a essência sobre a forma. Isso também tem outra forma de ser transcrita para vocês, que são as formas contábeis possíveis ou as tradições contábeis possíveis ou comuns de serem encontradas, que vem do inglês, né? São palavras em inglês, que é o Code Law e o Common Law. O que é o Code Law e o Common Law? Code. Code já basicamente a gente já pensa em código, né? Contabilidade baseada em leis. A nossa contabilidade era assim até 2007. 2007, quando a gente teve a migração, a gente deixou de pensar só no regulamento de imposto de renda, que contador parecia aqueles burrinhos que só seguia o regulamento de imposto de renda e passou a pensar de outra maneira, ou deveria ter passado a pensar de outra maneira. E o Common Law é a contabilidade baseada em costumes, que é justamente a forma com que as transações econômicas acontecem. Então, tudo isso vem dessa figura da essência sobre a forma. Então, dessa alternativa, ela se torna incorreta até esse trecho aqui. Ela está certinha. Se o aplicador da prova ou o elaborador colocasse necessariamente a sua forma econômica, estaria certo. Para vocês verem. Uma palavrinha. Uma palavrinha para definir a questão. E a característica qualitativa de relevância estabelece que as informações financeiras e não financeiras são relevantes caso não sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. É isso que a característica de relevância, a fundamental da relevância quer dizer, né? E aqui ficou faltando um pedaço. Mas verificabilidade a gente vai passar agora também. Essas questões aqui eu adaptei, então por isso tem algumas besteirinhas no meio, do exame de suficiência. São formas que essa questão, esse tema é cobrado hoje em dia. Vocês podem ver que eles sempre colocam esse termo, né? Lembra que eu falei para vocês? A gente fala de CPC, mas eles cobram como NBC-TG. Então a gente tem NBC-TG estrutura conceitual como o CPC 00. E eles cobram bem literal mesmo, bem. Tem que conhecer o que é ou erra. É esse tipo de questão e de perícia vira às vezes até meio decoreba.
Então, cadê meu slide? Então, dando continuidade, fomos até esse slide na aula passada, né? Eu como quatro, eu como quatro. O que você acha, Luan? Vocês que sabem. Ninguém perguntou se a gente sabe. Tu perguntou se acha muito ou acha muito pouco. Acho que tá bom ou muito pouco. Deixa eu colocar um mudo aqui no Gabriel. Pronto. Então, a gente foi até esse slide na aula passada, certo? Ficou separado as características qualitativas de melhoria. As fundamentais são aquelas essenciais para a contabilidade. A contabilidade só vai ser considerada correta se elas apresentarem. A de melhoria é a busca da qualidade da informação contábil. Então, quando a gente pensa na melhoria, é tentar apresentar algo com uma qualidade maior para o usuário da informação contábil. Quem lembra qual que é o principal usuário da informação contábil? Falei na aula passada, hein? Ninguém lembra? Os investidores, professor? Isso mesmo. Nós temos como principal usuário, segundo tanto o IFRS quanto o CPC, o investidor. Não deixamos de lado os demais, mas o investidor ele é o principal. Lembram que eu falei para vocês assistirem o filme até, né? Tudo por causa das fraudes contábeis que aconteceram. Alguém chegou a assistir As Loucuras de Dick e Jane, de curiosidade? Não? Estão perdendo, hein? É Eu engraçado. procurei, mas não achei. É isso mesmo, eu também não encontrei, professor. Às vezes a gente tem que dar umas piteadas. Mas tentem assistir, vale a pena. E se quiserem aí algo mais documentário, algo mais específico, contando realmente sobre o caso, sem ser uma comédia, e é documentário mesmo, podem assistir o Enron, Os Mais Espertos da Sala. Que daí esse conta as fraudes, como que eram cometidas, como que era o mecanismo criado para enganar o investidor. Então, falando das de melhoria, cadê meu marca-texto? Primeira característica que a gente apresenta é a comparabilidade. O nome é muito sugestivo. Comparabilidade é a característica que permite aos usuários identifiquem e compreendam similaridade dos itens e diferença entre eles. Pode ser tanto na mesma empresa quanto entre empresas distintas. Como acontece isso? Primeiro passo que a gente teve em relação à comparabilidade. Quantos períodos a gente tem que apresentar em um balanço? Ou em qualquer demonstração financeira? Tem um número? Então, vou lá divulgar o meu balanço. É anual? 12 meses? Não sei. Não a periodicidade. Ah, sim.
a estrutura mesmo. Vamos abrir um balanço qualquer aqui para a gente poder mostrar melhor. Vamos tentar achar aqui na Petrobras. Não sei por que eu resolvi escolher a Petrobras. Aí a gente pega um site que a gente não está acostumado, aí tem que ficar caçando, né? É uma beleza. Resultados comunicados, relatórios anuais. Dado de referência. Não vai estar no da administração. Ou no de referência a gente também encontra. Não vai estar no... Esse é um relatório pouco divulgado para vocês, tá? O pessoal não costuma falar para os alunos de contabilidade que tem esse conjunto de formulário de referência, ou chamado de 20F. Mas ele é o conjuntão mais completo que a gente tem sobre o desempenho de uma empresa. Então, pegamos aqui balanço patrimonial. Qual a característica quando a gente pega essas informações? Estão vendo que tem sempre 2 períodos? Aqui no caso 3. Não era nem o balanço aqui que eu peguei. Mas o que acontece quando a gente pensa na divulgação? A gente sempre vai ter no mínimo 2 períodos. Então vamos supor que vocês estão fechando agora 2020. Vocês vão ter que apresentar um balanço com uma coluna. 30 de janeiro, 31 de dezembro de 2020 e no mínimo um período anterior, 31 de dezembro de 2019. Isso é obrigatório. Por que se tornou obrigatória essa opção? Professor, mas sempre tem que ser anual ou pode ser de 6 em 6 meses? Vai depender do critério da empresa e do tipo de empresa, porque tem empresa que faz trimestral. Empresa de capital aberto. Mas esse não depende da tributação, professor? Igual o lucro presumido, não é? Não, o lucro real que tem que apurar sempre, né? Depende também. Depende. Porque o lucro real dá para você fazer de 2 modos, né? Vamos primeiro falar sobre a formatação jurídica. Empresa que seja sociedade anônima é obrigatório a cada 3 meses. Se é sociedade anônima de capital fechado ou empresa limitada, EIRELI, qualquer outra formatação, a obrigatoriedade mínima é anual. Isso vai estar descrito, essa obrigatoriedade, no ato constitutivo, no contrato social, no estatuto social. Então a gente tem essa figura. E, igual a Evelyn falou do imposto de renda, aí a gente já está indo para o lado do interesse do fisco, mas a gente pode ter 2 formas.
que necessitem de fechamento de demonstração. Posso ter o lucro real anual. Ele só vai pedir uma vez ao ano. Claro, posso fazer balancete de redução suspensão. Aí é detalhes que vocês vão conhecer lá na contabilidade tributária, né? Onde você faz todo mês, pode fazer todo mês a apuração pelo lucro contábil, levantando um balancete, mas pode ser o balancete. Ou a gente tem o lucro real trimestral. Então, também a cada trimestre a gente fecha um balanço. Mas quando a gente fizer um balanço que seja para publicação para qualquer usuário externo, vai ter que ter essas duas coluninhas. Então, ano anterior e ano atual. Isso, quando eu trabalho Básica 1, eu já tento trazer para os alunos desde o início. Vou mostrar para vocês alguma correção de exercício. Que a gente chegou a fazer balanço. Eu, desde o começo, eu já habituo os alunos a fazerem o balanço com essas características. Então, nesse exercício, era uma empresa começando do zero, então o ano anterior eram valores zerados. E o ano do fechamento com os valores que a gente está apurando. Então, se vocês não tinham o costume disso, a gente vai começar a habituar vocês. Professor, a gente fazia um pouco mais simples, não era assim, os balanços. Não? Não. Tá, mas comigo vocês vão fazer, não se preocupem. A gente vai fazendo junto. Sempre quando eu tiver exercício assim, eu resolvo todo com vocês. Então, a gente vai acostumar a fazer bonitinho, separando os 2 anos, tanto para o balanço, quanto para a demonstração de resultado, né? Então, Nossa, professor, é bem diferente, fiquei até assustada. por quê? Tá tão difícil assim? Tá bem mais complexo do que a gente fazia, a gente fazia bem o básico, assim. Mas aqui tá básico, gente. Não, mas não se preocupem. Eu imaginava que ia ter essa diferença, né? Cada professor trabalha de uma maneira e eu já tento puxar o aluno mais, vamos falar assim, forte possível, para que vocês saiam já com bagagem. Mas, claro, se vocês não tiveram essa estruturação, a gente vai fazer junto, a gente vai passar os conceitos juntos, vocês vão terminar o semestre fazendo bonitinho. Bonitinho que eu digo da maneira esperada. Mas não se assustem, tá? É o começo. Lembrem-se, a gente está em contabilidade básica. O meu ideal seria que vocês estivessem fazendo dessa maneira aqui. Bonitinho, fazendo com a bendita ficha de estoque, batendo as figuras de estoque com balanço. Balancete vocês estavam fazendo bonitinho já também? Como é que estão?
É bem diferente disso, professor. Diferente? Nossa, mas balancete só tem essa estrutura, gente. Não, tipo, Na verdade, eu fazer o razonete só, professor. Hã? A gente só fazia o razonete e daí montava a estrutura, só que sem o 2019 e 2020. Era só, tipo, o atual, só. Ah, tá. Mas o balancete aqui, a parte Nessa de... parte de cima, não. Não? Não. Tá, então a gente vai passar com vocês. Isso daqui é a ferramenta que a gente mais usa no dia a dia. Porque é aqui que a gente pega a cagada. Desculpem o termo, mas... Ah, eu falei pra vocês que eu falo besteira, né? Então, aqui a gente consegue encontrar se a gente fechou a contabilidade certa ou fechou errada. Que é o balancete, o nome diz, né? Balancete de verificação. Então não se preocupem, a gente repassa esse conceito com vocês. E tem os Professor, Oi? nesse caso, dá para fazer só o balancete ali sem os razonetes? Porque geralmente antes, alguns exercícios eu costumava fazer só o balancete e depois fazer o razonete. Eu não aconselho, Matheus, sabe por quê? O risco da gente cometer um errinho fazendo direto no balancete aumenta. Então, aí é uma questão de didática, né? A gente costuma primeiro fazer no razonete e depois fecha o balancete para ver se, opa, tudo que eu fiz deu certo ou se deu alguma besteira. Entendi. É que eu já achava ao contrário, eu achava mais prático fazer no balancete do que no razonete. É questão daí de hábito, mas eu particularmente passo para os alunos primeiro o razonete para pegar o mecanismo e o balancete ser só depois para a gente conferir. Mas então não se preocupem, a gente vai repassar isso com vocês, fiquem tranquilos. E aqui é importante, tá? Aqui tem uns macetinhos para a gente fechar balanço. Então, para ficar bonitinho assim, dá para trazer os valores direto daqui. Mas então, o que eu falei para vocês, quando tem 2 períodos, a ideia da comparabilidade. Então, se eu olhar o caixa, o que aconteceu com o caixa dessa empresa? Diminuiu. Vem diminuindo. Então, tem empresa que apresenta 3 períodos. Tudo isso para que o usuário consiga comparar. Então, se eu tenho mais informação sobre a minha empresa, eu tenho condições de ver o que está acontecendo com a empresa que eu estou investindo. E a informação ela precisa também seguir os padrões contábeis para que ela garanta a comparabilidade entre empresas. Se as empresas seguem a norma contábil, eu consigo pegar empresas e comparar. Então vamos supor que vocês estão investindo em 2 lojas de roupas. Então tem ação lá da Renner e da Marisa. É interessante ter o balanço, a demonstração de resultado, as demonstrações financeiras possíveis de serem colocadas lado a lado e serem comparadas? Ajuda na tomada de decisão? Sim. Ajuda, né? Você consegue ter uma visão entre elas de quem está melhor, quem está numa situação pior. Então, a padronização das normas contábeis também busca essa comparabilidade, mas daí entre empresas. Claro, empresas de ramos similares, que tenham características parecidas.
Não vou querer comparar, por exemplo, uma Klabin, que envolve a área de produção agrícola, com uma Localiza, que é uma empresa de locação de veículos. Os ramos são diferentes, a contabilidade vai ser pautada em princípios, não, em normas diferentes, né? Então, comparabilidade não significa uniformidade. Por isso que a gente tem que comparar entre empresas parecidas. Para que a informação seja comparável, as coisas iguais precisam parecer iguais e coisas diferentes precisam parecer coisas diferentes. Então, consistência se refere ao uso dos mesmos métodos. Então, seguir as mesmas normas para os mesmos itens, assim a gente consegue comparabilidade. Então, por que eu consigo comparar a Marisa com a Renner? Eu vou olhar o estoque, giro de estoque, movimentação de estoque. Por que eu consigo fazer essa comparação? Porque elas seguem padrões iguais. Então por que eu não consigo comparar elas com a Klabin? Porque o padrão é diferente. Ela mexe com outro tipo de material, que tem outro CPC, que assusta aluno, que é o CPC de ativos biológicos. Então, a comparabilidade só é possível entre itens semelhantes, empresas semelhantes. Segunda característica de melhoria: verificabilidade. Então, a verificabilidade significa que diferentes observadores hábeis, independentes, podem chegar em um consenso, mesmo que não seja um completo acordo, quanto ao retrato da realidade econômica, em particular, ser uma representação fidedigna. Então, a verificabilidade auxilia na obtenção da representação fidedigna. Quem será na contabilidade que se sustenta com essa característica? Qual área da contabilidade que faz... Vamos falar, não seria bem esse termo, mas vistoria da contabilidade dos outros. A controladoria, auditoria, não sei. Auditoria. Auditoria? A auditoria se pauta nessa verificabilidade. Então, ela precisa que a contabilidade seja possível de ser revista para que se chegue em respostas semelhantes, não necessariamente iguais, tá? De repente, pode haver uma discordância pequena entre algum conceito, mas as respostas têm que ser muito parelhas, muito parecidas. Senão, essa informação é inconsistente, não é uma representação fidedigna. Então, a gente tem as maneiras, né? Primeira maneira, direta. Então, eu vou conferir o caixa. Vou lá na continha caixa e quero conferir o saldo. Como é que eu posso fazer? Como é que o auditor faz isso? Auditoria de caixa. Ela faz uma contagem física ali do que tem no caixa. Isso. Vai lá e conta o dinheiro que está lá. Isso. Isso é uma verificação direta. E a indireta, é outro exemplo que a gente pode falar de verificação direta. Se eu falar para vocês verificarem o estoque, como é que vocês vão conseguir fazer essa verificação?
Alguém aqui pretende trabalhar em auditoria? Ou já passou na cabeça a auditoria? A contagem do estoque, a verificação do estoque é pelas entradas e pelas movimentações, seria? E daí você vai bater o saldo, né? Sim. E como que a gente consegue conferir ou bater saldo, como a gente chama? Indo lá e pode Contando falar, o estoque físico. contando. Isso é uma verificação direta. Aquele WMS, eles verificam bastante para auditoria, né, professor? WMS? É. Peraí. Eu trabalho na minha empresa, eu faço pouco disso. É mais ou menos eles colocam o XML das notas que entram na empresa. As notas Ele, na verdade, é uma movimentação de sistema, né? Ele vai auxiliar na composição, inclusive daí na verificação, mas quem vai ter que contar fisicamente acaba sendo auditor. Perguntei se alguém queria ser auditor, porque um dos primeiros trabalhos que o pessoal começa fazendo na auditoria são esses, tá? Até tem um apelido para os novatos na auditoria, que são os chamados pica-pau. Então, pica-pau é comum ir lá contar estoque. Indireta. Indireta já exige um pouquinho de interpretação. Então, checagem de dados de entrada do modelo, da metodologia aplicada, por exemplo, para obtenção do valor justo. Vai ficar um pouquinho complicado explicar para vocês sobre o valor justo. A gente precisaria de uma aula inteira para falar disso. Mas vamos supor que a gente quer fazer a reavaliação. Não dá para falar reavaliação, tá, gente? Mas eu vou usar esse termo. Eu quero fazer a reavaliação do meu celular. Na minha contabilidade, ele está lá. Foi comprado por 1.000 e depreciou 200. Então, ele, teoricamente, está valendo 800. Mas o valor justo seria quanto que o pessoal aceitaria pagar nele em uma transação livre. Isso envolve interpretação econômica, não envolve? Pode ser que alguém fale, não, vale 650 esse celular. Aí vem outro e fala, não, ó, eu pesquisei na outra tabela de referência, vale 700. São metodologias que podem, então, fazer com que aconteça essa palavra aqui em cima. Não necessariamente cheguem a um completo acordo. Tem que ficar parecido. As interpretações têm que ficarem semelhantes, mas não necessariamente a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, a verificabilidade de itens indiretos são mais difíceis, tá? Então, para a gente conseguir fazer verificação indireta, é extremamente importante a divulgação das premissas subjacentes, os métodos de obtenção da informação e outros fatores que suportem aquela tomada de decisão. Eu falei, dei o exemplo do celular, mas eu estou fazendo o mesmo processo no carro. Como seria uma boa maneira de verificar um valor de um carro seminovo ou usado? Pela FIP. Pela FIP? A FIP é um padrão de referência, né? Então, daí eu tenho um item indireto, eu vou lá e divulgo. Qual o critério? Como que eu fiz para chegar naquele determinado valor, naquela determinada informação? Para que quem faça a verificação consiga chegar muito próximo do meu resultado. Próxima melhoria. Essa eu acho que é a mais tranquila.
de entender, não de acontecer. Tempestividade. Então, tempestividade significa ter a informação disponível para os tomadores de decisão a tempo de poder influenciar em suas decisões. O que isso significa? A informação tem que chegar na mão dos usuários em um tempo hábil para a tomada de decisão. O que acontece com decisão com informação velha? Tende a dar certo ou tende a dar errado? Tende a dar errado, né? Porque ela Dá errado. passada com aquela informação. Então, a gente tem que fornecer a informação no melhor tempo possível para a tomada de decisão. Por isso, inclusive, as empresas de capital aberto têm prazos para divulgação. Então, essa é a importância da tempestividade. Então, a informação mais antiga tem menos valor, menos utilidade. Quanto mais eu demoro, menor é a importância na minha tomada de decisão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa tempestividade em relação a, inclusive, a verificabilidade. Será que quando eu fizer a divulgação e alguém for auditar, ele vai ter condições de chegar nas mesmas informações, se ela for uma informação muito velha? Provavelmente não. E a última, e aqui é o momento de destruição das palavras de contabilidade básica 1, que é a melhoria na compreensibilidade. Provavelmente vocês devem ter ouvido, alguém já ouviu, que a contabilidade tem que ser uma informação que todos compreendam. Alguém já ouviu isso? Não falaram isso para vocês? Nossa, eu quando entrei fazer o meu curso técnico, falava, não, a informação contábil, ela tem que ser entendida por todo mundo. Então ela tem que ser compreensível. Sim, tem que ser compreensível, mas com algumas ressalvas. Então, classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna ela compreensível. Então, certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente compreendidos. Entretanto, isso não é razão para não divulgá-los. Então, a informação ela estaria incompleta, quebraria a... Qual característica fundamental mesmo? Se a informação está incompleta? Estraga uma característica fundamental, não estraga? A decomparabilidade, né? Não, a fundamental. A fundamental. Fundamental a gente tem duas. Fidedigna. Isso, representação fidedigna. Lembrando, para uma informação ser fidedigna, ela precisa do quê? Completa, neutra e livre de erro. Então, mesmo que um fenômeno seja classificado complexo para a compreensão dos usuários, tem que ser divulgado. Então, a gente não fala mais que a contabilidade é para todo mundo. Então, os relatórios contábeis financeiros são elaborados para usuários que têm
conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas, e que revisem e analisem a informação diligentemente. Hoje, para ser considerado um usuário da informação contábil, exige um mínimo de conhecimento sobre negócios e contabilidade. Então, ninguém pode falar que a contabilidade é de acesso a todos. Não. Ela é para quem tem um mínimo de conhecimento na área. Por isso, muitas profissões acabam tendo, pelo menos, a disciplina de contabilidade básica. Para pelo menos eles terem uma noção breve. Mas é indicado para que a pessoa consiga ser considerada um usuário. Essas são as 4 características de melhoria. Elas podem ser alcançadas com o tempo, no decorrer da vida da empresa, mas quanto mais próxima ela tiver das 4 informações, das 4 características, melhor a informação. Então, só para recapitular, quando falarem para vocês características qualitativas da informação contábil, a gente divide em 2 grupos. Quais são? Fundamentais de melhoria? Fundamental e de melhoria. 2 grupos. Aí vamos pegar o primeiro grupo. A fundamental. Quem são as informações? Ou as características, desculpa? Relevância, né? A informação tem que ser relevante. E representação fidedigna. Aí dentro da representação fidedigna, ela tem que atingir aqueles 3 critérios que a gente acabou de falar, que é completa, esqueci. Completa. É completa, livre de erro e neutra, né? E livre de erro, isso mesmo. Assim a gente fecha as características qualitativas fundamentais. E o segundo grupo, que é o que a gente viu hoje, as de melhoria, a gente separa em quê? Primeiro item, comparabilidade. Então, a informação tem que ser comparável entre as empresas e dentro da própria empresa. Mas lembrando, para comparar mais de uma empresa, elas têm que ter características semelhantes. Verificabilidade. Então, é a capacidade de chegar, depois de fazer uma verificação daquela informação, chegar em respostas parecidas, não necessariamente iguais. Então, comparabilidade, verificabilidade, esqueci as outras 2. Tempestividade e compreensibilidade. Isso, tempestividade, a informação tem que chegar no usuário no tempo correto, ou no melhor tempo possível. E, por último, a compreensibilidade. Então, a informação, por mais complexa que ela seja, sempre ela tem que ser divulgada, e para ser compreensível, o usuário tem que ter um mínimo de informação, um mínimo de conhecimento sobre a contabilidade e a área de negócios. Difícil isso, gente? Eu ponho minha mão no fogo quando vocês forem fazer o exame de suficiência, vocês vão ter uma questão dessa. E de princípios contábeis? Será que vocês vão ter?
Com certeza, eu acho. Não. Sério? Muito bom. Mas precisa conhecer princípio contábil? Sim. Porque ele está dentro de todo o CPC 00. Falou na estrutura conceitual da contabilidade, ela é pensada com base nos princípios contábeis. Então, eu deixei aqui quem normatizava isso. Então, a escrituração contábil tem que ser realizada em observância aos princípios contábeis e era divulgado ou eram normatizados pela resolução CFC 750 de 93. Ela tinha sido atualizada pela 1282 de 2010, mas ela foi revogada. Então a resolução não existe mais, não tem validade. Por isso que não se cobra na prova. Falar especificamente de princípio contábil. Porque se eles colocarem na prova, o pessoal anula. Mas ela ainda assim continua sendo a base do pensamento contábil. Todo o CPC 00 traduz esse pensamento. Então, quem são os princípios que estavam em vigor na 1282 de 2010? Princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade, da prudência, do registro pelo valor original e da competência. Então, são as bases da nossa contabilidade. Começando pela continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância. O que quer dizer a ideia da continuidade quando a gente faz contabilidade? Que a gente faz toda a movimentação e registro contábil pensando que ela é uma entidade que não tem data para um fim. Não vai existir fim. Claro, a gente sabe que nem sempre isso funciona, mas a ideia do contador, todo pensamento faz com que a gente faça a contabilidade de uma entidade que não tem a data para ser findada. Princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Opa, isso aqui leva a gente lá para as características qualitativas, não leva? Olha como uma coisa acaba amarrando na outra. Na verdade, as características puxaram essas informações. E o que então eu faço no princípio da oportunidade para produzir uma informação íntegra e tempestiva? A falta de integridade e a tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, e por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Não seguir esse princípio, minha informação ela é irrelevante. Tá lá nas características fundamentais, né? Princípio do registro pelo valor original. Isso é
Mas se bem que a gente vai falar ali na frente da prudência. Então, princípio do valor original trata-se das bases de mensuração. Quais são as bases que a gente pode se utilizar na contabilidade? Primeiro, e o mais comum, custo histórico. Hoje, vamos falar assim, 99% da contabilidade é feita com base em custo histórico. Valor na data da negociação. Em geral, valor de nota fiscal, né? Isso a gente acaba ainda ficando preso no dia a dia. Mas a gente pode ter variações do custo histórico, que é o custo corrente, valor de reposição, valor realizável, então, possível valor de venda, valor presente, um valor que eu pego de futuro e trago a valor atual, valor justo, senso comum entre as partes sem vantagem para algum lado, e a atualização monetária é quando exige necessidade de indexação de uma perda de poder aquisitivo. Esses princípios se espalharam entre os CPCs. Então, o que a gente tinha só em um princípio, por exemplo, valor realizável, se tornou um CPC só. Só sobre isso. Então, a avaliação vai estar espalhado um pouquinho no CPC 00 e muito nos outros CPCs. Então, parece que se tornou mais simples não ter os princípios, mas não foi bem isso que aconteceu. Então, já aqui, valor recuperável de ativos. Esse é um CPC específico. É o tal do teste de impairment que o pessoal tem medo, e é super fácil. Tá aqui, valor justo. Fala dentro daquele CPC. Tem outros. Ajuste a valor presente. Quando a gente pega o CPC 16, que é de estoques, a gente vai ter os 4 dentro dele. Então, o princípio do registro pelo valor original ou as bases de mensuração, ele foi diluído em todos os CPCs. Vocês vão, no decorrer do tempo, se acostumar com eles. O princípio da prudência está relacionado com o da oportunidade. Então, eu preciso fazer a informação no tempo hábil, com informação considerada íntegra. Eu sigo o princípio da prudência. O que é o princípio da prudência? Então, é o princípio que determina a adoção do menor valor para componente do ativo e do maior para os valores de passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que façam alteração no patrimônio líquido. Então eu tenho diferença no valor de compra de um produto em mercado que eu tenho em estoque e no valor que ele está valendo agora. Isso também vai ter diluído. Isso aqui pega bastante no CPC 16. Então, se eu tenho dúvidas nos valores do estoque,
Qual o valor que eu vou pegar? Qual a regra para valor de ativo? Entre duas bases aceitas, eu sempre vou escolher a menor. Ah, não, eu estou tratando de um empréstimo. Atualização dos juros de um empréstimo. Duas bases regularmente aceitas, eu sempre vou divulgar no meu balanço a que tem o maior valor. Ah, isso é trazer uma segurança para o investidor? O que vocês acham? Ajuda o investidor isso? Acho que sim, professor. Pensem em uma situação que vocês tenham dois cenários. Um bom e um ruim. E querem se planejar para o futuro. É melhor vocês se prepararem para esse futuro pensando no melhor cenário ou no pior? Qual vai dar mais garantia para vocês? No melhor cenário. No melhor? Será que isso não pode trazer um risco para vocês? Tem que ser pensando no pior cenário, né? No mais difícil. E aí, No se mais tiver difícil. mais favorável, né? Se tiver melhor, ótimo. Senão, você já está preparado para o pior. Se eu estiver preparado para o pior, tudo que for apresentado acima desse cenário pior, eu já estou lucrando, né? Como dizem, já estou ganhando por ter escolhido se preparar para o pior. Então, a princípio da prudência, ele pensa nisso. Eu vou deixar, caso eu precise demonstrar para o meu usuário, tem valores que podem ser divergentes, vou apresentar o pior cenário. Para que ele tenha como base na minha empresa a pior situação para que a escolha dele, mesmo que ele acabe errando na escolha, não foi porque eu apresentei uma informação inflada para ele, não apresentei nada melhor do que a empresa deveria estar. Os ativos e receitas daí não podem ser superestimados. E os passivos e despesas, então, não sejam subestimados. Garantem maior confiabilidade nesse processo de mensuração. Aqui a gente tem o princípio da prudência, aí diluído também dentro dos CPCs, mas isso é muito válido para o CPC de estoque. Princípio da competência. Esse já devem estar cansados de saber, né? Ou não? Tem gente que chama de regime, mas ele é um princípio. Vocês trabalharam ele como regime ou como princípio? Ou como os dois? Ou não lembro? Eu acho que nem tratamos disso em contabilidade básica. Então vamos lá. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que eles se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Então, o princípio da competência ou regime da competência, ele trata ou faz os registros no momento que um fato ocorre, não no momento que ocorre movimentação de caixa. Então, a gente tem dois regimes que a gente pode falar, que é o regime da competência e o regime de caixa. O regime de caixa faz registro pela movimentação de entrada e saída de dinheiro. O da competência, que é o que a gente trabalha na contabilidade, é pela ocorrência do fato gerador. Dá diferença isso?
Vamos pensar que vocês estão me vendendo um celular. R$ 1.200. Então, hoje, 11 de fevereiro, eu comprei de vocês celular R$ 1.200, mas como eu sou professor, vocês sabem, é quebrado, então vou ter que pagar em 12 vezes. Quando que eu reconheço a receita? Aí que entra o regime de caixa ou regime de competência, ou o princípio da competência. Na contabilidade, eu vendi, mesmo que eu não tenha recebido, já é minha receita. O fato já ocorreu. Então, vou reconhecer em que período? Mês de fevereiro de 2021, R$ 1.200 de receita. Se fosse no de caixa, como é que ia acontecer? Vocês iam ter 12 receitas. A cada parcela que eu fosse pagando, vocês iam registrando. Então, a gente faz somente a contabilidade baseada na competência, tá? No momento que ocorre o evento econômico e não a movimentação financeira em si. Pode acontecer dos dois serem simultâneos. Vamos supor que eu comprasse o celular e pagasse à vista. Mas pode acontecer casos onde esse evento não vai ser simultâneo. Aí a gente teria diferença nessa contabilidade. Então, provavelmente vocês não contabilizaram seguros, né? Não. Então, a gente vai trazer esse assunto também. Que contabilização de seguro tem tudo a ver com o princípio da competência. Muitas vezes a gente paga o seguro à vista e contratou um serviço por 12 meses, né? Tem uma contabilização de despesas pagas antecipadamente. Então, o princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e as despesas correlatas. Então, a gente também tem a ideia, ou a gente parte do princípio de que para ter uma receita, a gente vai ter uma despesa correlata. Isso acontece quando a gente faz uma venda? A gente tem a receita, mas a gente tem que entregar o nosso produto do estoque, não tem? Receita e despesa no mesmo período. E eu esqueci de pôr um princípio aqui, meu Deus do céu. Que é o da entidade, né, professor? Ah, o da entidade. Por que eu nem pus o da entidade? Ele é o que a gente tem que ter mais fixado na cabeça. Porque a gente precisa sempre estar doutrinando o empresário em relação a isso. O que fala o princípio da entidade? Que não pode confundir os bens pessoais com os da empresa, né? Isso. Não se mistura os valores patrimoniais ou a movimentação de entidades da pessoa física e da pessoa jurídica. A empresa é uma entidade completamente separada dos sócios. Então, documento da contabilidade da empresa vai para a contabilidade, documento do sócio, ou pagamento do sócio, movimentação financeira do sócio, é do sócio. Acontece muito na prática isso? O empresário brasileiro segue bem isso? O que vocês acham? Acho que não, professor. Quando vê o sócio já pagou despesa dele com
dinheiro da empresa. Quando vê também já pagou despesa da empresa com o valor da conta corrente dele. E daí vira aquelas salseiro, né? Vira aquela bagunça. Isso faz com que gere toda esse problema no dia a dia dos escritórios. Empresa grande já não tem tanto esse problema do princípio da entidade não ser seguido, mas em escritório a gente sofre bastante. Então, a entidade fala que a empresa é um organismo, uma personalidade completamente apartada. Inclusive, isso está se tornando importante na área do direito, tá, pessoal? Pessoal que gosta da área tributária, pensa em fazer planejamento tributário, isso tem se tornado mais importante, porque os defensores, os procuradores e auditores vêm trazendo uma tese do direito italiano, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Meu Deus, professor, o que é isso? Se na empresa for pego indício de confusão patrimonial, o que é a confusão patrimonial? A quebra do princípio da entidade, as coisas se misturando, o fiscal, o auditor, ele pode simplesmente desconsiderar a empresa e tributar tudo como se fosse pessoa física. Um exemplo, né? Então a gente tem uma série de cuidados. Pessoal, então, que gosta de tributário, tem que ficar atento com isso. Pessoal que gosta de imposto de renda lucro real, igual a Evelyn comentou lá no começo da aula, também tem que ficar atento com isso. Para não ter problema de glosa de valores fiscal e lá e desconsiderar possíveis despesas porque é documento do sócio. Então, esses são os princípios. Princípio, então, não vem mais sendo cobrado em prova, não é algo que está ali normatizado e explícito para vocês, mas eles vão estar suportando todo o CPC, todos os CPCs e, em principal, o 00. Qual que é esse dito 00? Vocês precisam conhecer esse CPC 00? Eu achei que eu tinha aberto ele aqui. Então, apresento para vocês o dito CPC 00. São só 62 páginas falando de conceitos básicos de contabilidade. Aí vocês podem, se a gente for buscando aqui, a gente não vai encontrar os princípios propriamente ditos. Eles vão estar baseados no texto que geraram essas normas. Eu acho esse CPC uma beleza porque, por exemplo, isso daqui é uma coisa que depois vocês se assustam. Acho que eu já vou assustar vocês agora. O que é um ativo para vocês? Não tenham medo, podem falar. Ativo é bens, imóveis, A gente costuma falar bens e direitos, né? direitos. Eu falo isso também na contabilidade básica, é bens e direitos. Quando a gente vai para a definição conceitual que o CPC 00 traz, eu não vou entrar nesse mérito com vocês, ele é algo bem diferente. Então, vamos lá, 4.3.
Opa, passei. Olha aqui, o que é um ativo? Recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Nada a ver com, quer dizer, tem tudo a ver com bens e direitos, mas nada a ver com a palavra bens e direitos, né? Isso lá em teoria da contabilidade vocês vão entender melhor. E tem um macetinho para gravar isso aqui, tá? Dúvidas sobre características fundamentais, características de melhoria? Por mim, por enquanto, é tranquilo, professor. Não, agora começa os não. Então vamos falar da atividade de vocês. Vou deixar uma atividade um pouquinho mais complexa. Tem um artigo que eu deixei como material complementar que trata justamente como princípio da contabilidade, tanto do Brasil quanto americano, influenciaram nas normas internacionais de contabilidade. Vocês vão ler esse artigo e fazer uma resenha crítica para mim. Só isso. Para entregar até daí semana que vem. Claro, não é para vocês fazerem um texto de 10 páginas, até porque o artigo tem perto disso. Mas traduzam o que o texto quis dizer, expressando um pouco da opinião de vocês sobre os pontos positivos do assunto, os negativos, se realmente influenciou, não influenciou. Para vocês terem essa ideia. Será que realmente o princípio está ali na contabilidade hoje? Nas normas internacionais de contabilidade? Essa vai ser a atividade de vocês. Fácil, difícil, mais ou menos? Tô cutucando vocês. Eu sei que leitura é uma coisa que vocês, em geral, não são fãs, né? Ou gostam? De repente eu tô falando mais ou menos difícil. A gente, é só uma leitura. É importante que vocês comecem a ter esse tipo de leitura, gente. Ah, mas o professor quer só por causa do conteúdo? Não, não é só isso. Tem outra função também. Como é um artigo científico, vocês vão começar a se acostumar com o padrão ou com o formato que se escreve artigo. Lembrando que no fim do curso de vocês vão fazer um artigo, né? E se você já vem lendo outros artigos, se torna algo um pouco mais palatável, né? Um pouco mais tranquilo. Beleza? Mas hoje eu já saí com algumas informações a mais que já vai me auxiliar a melhor preparar as aulas práticas. Vai ficar mais divertido, vai ficar mais legal. Não existindo dúvidas, estão dispensados, gente. Aproveitar o feriado, ó, tem um feriado para ler o artigo, bem tranquilo. Vocês devem estar me odiando agora, né? Mas senta um pouquinho ali, meia horinha vocês leem. Leiam com calma que dá para fazer tranquilo. Beleza? Isso aí, Wagner. Faz parte da vida acadêmica e da vida profissional. Isso é importante frisar. Leitura faz muita
é muito importante para o contador, principalmente agora. Principalmente agora. Porque a gente está tendo uma série de normativa nova, muda a lei daqui, muda a lei dali, então o contador tem que obrigatoriamente gostar de fazer leitura também. Ah, eu não gosto, mas vai ter que se acostumar. Se quiser ser um bom profissional, vai ter que se acostumar. Nem sempre é prazeroso, né? Pegar uma mudança por exemplo, dessas regras de pessoal que teve durante a pandemia, as possibilidades de afastamento, a dispensa não remunerada, tem uma série de fatores. Tudo isso daí teve que ter muita leitura. Vocês têm ideia de quanto de novas leis envolvendo a contabilidade que teve entre março e junho do ano passado? Alguém imagina quantas normativas mudaram? Hã? Não tem ideia, professor. Ninguém arrisca nem um palpite, uma bica. Vou dar uma bicuda, vou falar um número. Não é pesquisa minha, tá, gente? Isso. Um pouquinho mais, Matheus. Matheus falou 100. Segundo hoje falam a AO3, mas na verdade é a antiga IOB. Eles fizeram um levantamento, foi 3.000 e alguma coisinha. Eu tenho isso anotado numa palestra que eu dei no final do ano. 3.000 normativas que mudaram. Em menos de 6 meses, gente. Então, por isso, se acostumem à leitura. Vai ser útil para vocês. Beleza? Então tá, gente. Então ficamos por aqui. Nos vemos semana que vem, que já vai ter acabado o feriado. Aí agora voltando para débito e crédito daí. Então, bom feriado para vocês, bom descanso, boa leitura e até semana que vem. Obrigada, professor. Boa noite. De nada, imagina. Boa noite.